Houve um tempo em que o silêncio era natural, em que as pessoas podiam ouvir o vento a mover-se pelas árvores, o zumbido do seu próprio batimento cardíaco e a voz quieta dos seus próprios pensamentos. Hoje, o silêncio parece quase extinto. Vivemos numa era que o teme. O mundo os une com um pulso constante, atualizações intermináveis, opiniões, reações, conteúdo e ruído. Ele nos segue para todo o lado, através dos nossos ecrãs, das nossas casas, das nossas mentes. Acordamos com notificações e adormecemos com distrações. Não é mais apenas ruído de fundo. Tornou-se o ambiente que respiramos, o ar digital do qual não conseguimos escapar. E a maioria das pessoas nem sequer nota o que ele está a fazer-lhes. Mas, no fundo, algo dentro de nós recorda. Cada momento de quietude parece estranhamente desconfortável. Não porque o silêncio magoe, mas porque ele revela. Mostra-nos do que temos fugido. No silêncio, não há público para impressionar. Não há reflexo digital para manter. Não há fluxo interminável para nos escondermos. Apenas o eu permanece. Não filtrado, desprotegido, real. E para muitos, isso é aterrador. Friedrich Nietzsche disse uma vez: os maiores eventos não são as nossas horas mais ruidosas, mas as nossas mais silenciosas. Ele sabia que a verdade não grita. Ela sussurra. E aqueles que nunca param de falar, nunca a ouvem. O ruído do mundo moderno não apenas preenche o espaço. Ele substitui o pensamento. Cada segundo de estimulação deixa menos espaço para a reflexão. Cada rolagem, cada comentário, cada discussão corrói a força de estar a sós com a própria mente. Lentamente, o silêncio para de parecer pacífico e começa a aparecer um vazio. É assim que o ruído vence. Dizem-nos que para importar devemos ser vistos, que para existir devemos expressar, que o silêncio significa fraqueza, ignorância ou culpa. Mas Nietzsche avisou que esta obsessão com a expressão constante leva não ao esclarecimento, mas à loucura. Porque quando tudo tem de ser dito, nada significa nada. Quando todos falam, a verdade desaparece no eco. Há poder em escolher não reagir. Há maestria em calar a língua, enquanto outros se afogam no ruído. Silêncio não é submissão, é controlo. É a recusa em deixar que o mundo decida o ritmo da sua mente. E é exatamente por isso que o mundo moderno o teme. O silêncio não pode ser monetizado, rastreado ou manipulado. É o último espaço de liberdade, um espaço onde o pensamento pode existir sem permissão. Então pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que esteve verdadeiramente em silêncio, não apenas sem som, mas sem distração? Consegue sentar-se consigo mesmo, não filtrado e desentretido, sem procurar o próximo ruído? Porque, nesse momento, quando todas as vozes externas se desvanecem, algo ancestral desperta. A mente recorda a sua própria força. A alma começa a respirar novamente. E nessa quietude, você descobrirá o que o mundo tanto se esforçou para o fazer esquecer. Silêncio não é vazio. É poder à espera de ser recordado. Friedrich Nietzsche viu algo a surgir que poucos ousaram imaginar. Ele avisou que o homem moderno se afogaria não no silêncio, mas no ruído. Que o desejo de ser visto, ouvido e validado se tornaria um dia a nova religião dos fracos. No seu tempo, ele chamou-lhe moralidade de rebanho, o instinto de pertencer, a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar a individualidade. No nosso tempo, evoluiu para algo muito mais poderoso e muito mais perigoso: a cultura da expressão constante. A cada segundo, milhões de pessoas falam, publicam, discutem e reagem, não para comunicar a verdade, mas para escapar ao terror de não serem vistas. O mundo recompensa a visibilidade, não a sabedoria. A indignação espalha-se mais depressa que a razão, e quanto mais falamos, menos compreendemos. Nietzsche avisou que aquele que não consegue comandar-se será comandado. Foi exatamente isto que aconteceu. O homem que não consegue suportar o silêncio torna-se um escravo da reação. Ele já não é guiado pelo pensamento, mas pelo impulso. Na era digital, esta escravidão tornou-se invisível.
Ela esconde-se atrás da dopamina e da validação. Cada post parece liberdade, cada reação parece controlo, mas é a ilusão de autonomia. O rebanho agora vive dentro de um ecrã brilhante, grita incessantemente para o vazio, confundindo ruído com significado. O pesadelo de Nietzsche tornou-se realidade. Um mundo onde ninguém escuta, todos atuam e o silêncio é tratado como culpa. O homem que fica quieto é rotulado de distante, arrogante ou fraco, quando na verdade pode ser o único que ainda está a pensar. O silêncio exige força porque força o confronto, não com os outros, mas consigo mesmo. O homem barulhento foge do seu caos interior, projetando-o para fora. Ele fala para não ter de sentir. Ele debate para não ter de pensar. A ideia de autossuperação de Nietzsche, o processo de dominar os próprios instintos, é impossível para aqueles viciados em expressão. Você não consegue superar-se enquanto constantemente transmite a sua confusão. A tragédia é que quanto mais barulhenta a sociedade se torna, mais vazia ela parece. Todos estão a falar, mas ninguém está a conectar-se. Todos estão a reagir, mas ninguém está a refletir. O ruído coletivo torna-se uma parede, mantendo as pessoas longe da sua própria profundidade. O homem louco de Nietzsche, aquele que declarou que Deus está morto, não estava a celebrar o caos, ele estava a avisar sobre ele. Previu um mundo onde, sem silêncio e introspeção, a humanidade substituiria o significado por entretenimento, a filosofia por performance, a verdade por tendências. Para Nietzsche, o homem verdadeiramente poderoso não é aquele que consegue falar incessantemente, mas aquele que consegue suportar o seu próprio silêncio. Porque no silêncio, ele aprende a contenção, a arte de não precisar de ser visto. Ele aprende a paciência, a capacidade de esperar até que as palavras sejam necessárias. E o mais importante, ele aprende a verdade, que só emerge quando a mente para de perseguir aplausos. O homem moderno inverteu esta sabedoria. Ele teme o silêncio, porque o silêncio ameaça o falso eu que ele construiu através da expressão. Sem ruído, a máscara cai. Sem atenção, ele desaparece. Então ele continua a gritar, a publicar, a atuar, esperando que alguém valide a sua existência. Mas quanto mais ele fala, menos real se torna. A multidão consome a sua voz e não deixa nada para trás. O aviso de Nietzsche foi simples, mas devastador. Quando você já não consegue sentar-se em silêncio, você já não é dono da sua mente. O mundo será dono dela por você. E quanto mais ruído você faz, mais fácil é controlá-lo. Numa sociedade que adora a expressão, o silêncio torna-se rebelião. E num mundo viciado em ruído, o homem quieto torna-se o último pensador livre. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de profundidade. É o momento em que a mente para de perseguir o ruído e começa a ver claramente. Durante séculos, filósofos e psicólogos reconheceram algo extraordinário sobre o silêncio. Ele muda a forma como pensamos, sentimos e percebemos a realidade. Ele abranda o mundo o suficiente para que a verdade venha à tona. Mas numa cultura que recompensa a estimulação constante, o silêncio tornou-se raro, e por ser raro, tornou-se poderoso. O cérebro humano nunca foi concebido para processar um número infinito de dados. Cada notificação, discussão e peça de informação acrescenta outra camada de estática mental. Com o tempo, este ruído torna-se a banda sonora da ansiedade. Esquecemo-nos de como é existir sem interrupção. No entanto, estudos em neurociência revelam que o silêncio, mesmo alguns minutos dele, pode alterar fisicamente o cérebro. Ele ativa a rede de modo padrão, o sistema responsável pela reflexão, criatividade e memória. Em silêncio, o cérebro se repara, os pensamentos se reorganizam, os padrões emergem. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido, mas o silêncio não se limita a curar. Ele expõe. Quando o mundo à sua volta se aquieta, não há mais para onde fugir. Toda emoção reprimida, todo conflito não resolvido, toda verdade que você evitou vem à superfície. É por isso que as pessoas preenchem cada momento com som, para abafar as partes de si mesmas que têm medo de enfrentar.
No entanto, é neste confronto que a transformação começa. Nietzsche acreditava que a verdadeira força advém da autossuperação, encarar a própria escuridão sem vacilar. O silêncio é o espelho onde essa batalha acontece. É onde o ego encontra a realidade e tem de decidir se cresce ou desmorona. Nas interações sociais, o silêncio exerce um tipo de poder ainda maior. Numa conversa, quem controla o silêncio controla o ritmo. Ele dita o compasso da tensão e da libertação. É por isso que negociadores, líderes e pensadores habilidosos usam o silêncio estrategicamente. Quando você resiste ao impulso de preencher o vazio, você força os outros a revelarem-se. A insegurança, a impaciência ou a arrogância deles vem à tona na ausência de som. O silêncio torna-se uma arma psicológica, subtil, mas devastadora. Ele muda o controle sem agressão. Ele impõe respeito sem palavras. No entanto, a cultura moderna ensina o oposto. Ensina que o silêncio deve ser quebrado, que cada pausa deve ser preenchida. Dizem-nos que falar significa confiança e que estar quieto significa fraqueza. Mas a verdade está invertida. Aquele que fala constantemente expõe a sua necessidade de validação. Aquele que permanece em silêncio revela a mestria sobre ela. O silêncio não implora para ser entendido, ele exige-o. Nos relacionamentos, o silêncio também separa o real do superficial. A maioria das conexões hoje é construída sobre ruído partilhado, comunicação interminável sem profundidade. Mas a verdadeira intimidade começa quando as palavras terminam. Quando duas pessoas conseguem existir em silêncio sem desconforto, é quando elas realmente se entendem. O silêncio testa o alicerce de cada laço, porque ele despe a atuação. Não há mais nada a dizer, apenas a sentir. Psicologicamente, o silêncio não é vazio, é alinhamento. Ele reorganiza o pensamento, a emoção e a vontade. Ele transforma o caos em clareza. E, no entanto, é precisamente por isso que tão poucas pessoas o praticam. Sentar-se em silêncio é encarar a verdade, e a verdade nunca é gentil. Ela humilha, expõe, exige mudança. Mas aqueles que a suportam emergem com algo inabalável, a estabilidade interior. Num mundo viciado em volume, o silêncio não é fraqueza. É evolução, é a rafiação da mente, o fortalecimento da alma. É a força invisível que separa pensadores de faladores, líderes de seguidores, criadores de consumidores. O homem que domina o silêncio já não precisa de provar nada, porque ele já conquistou o campo de batalha mais ruidoso que existe. Ele mesmo. O silêncio já foi sagrado. Era onde o pensamento nascia, onde a sabedoria ganhava força, onde as civilizações encontravam direção. Mas na era moderna, o silêncio tornou-se o inimigo. Todo o sistema à nossa volta, político, tecnológico, econômico, trabalha incansavelmente para eliminá-lo, porque o silêncio dá origem à reflexão. E a reflexão dá origem à rebelião. Vivemos numa economia da atenção, e o silêncio ameaça os seus lucros. Cada momento de quietude que você passa sozinho, a pensar, é um momento em que você não está a consumir. O mundo moderno não pode dar-se ao luxo da sua quietude. Ele precisa da sua reação, seus cliques, suas discussões, sua indignação. Então ele inunda os seus sentidos com ruído, mantendo-o inquieto e distraído. Cada manchete é urgente. Cada opinião é amplificada. Cada segundo é projetado para provocar. O que outrora foi contemplação, transformou-se num fluxo contínuo de estimulação. Aldous Huxley avisou que a forma derradeira de controlo não viria através da dor, mas através do prazer, uma sociedade tão entretida que deixaria de pensar. Neil Postman mais tarde ecoou isto em Divertir-nos até à morte, descrevendo como as pessoas entregariam a sua liberdade não por serem oprimidas, mas por estarem distraídas. Essa profecia já não é ficção, é a arquitetura do nosso mundo digital. A rolagem interminável, as atualizações constantes, o caos orquestrado, tudo isso existe para garantir que o silêncio nunca regresse, porque o silêncio é perigoso. Uma mente silenciosa começa a observar, vê padrões que os outros não veem, começa a fazer perguntas que o poder não quer que sejam feitas. Na ausência de ruído, a manipulação torna-se visível. As mentiras perdem a sua camuflagem. Os sistemas de controlo dependem da distração,
porque a distração impede a consciência. Você não pode controlar uma população que pensa, mas pode controlar uma que nunca para de reagir. Nietzsche compreendeu isto muito antes da era dos ecrãs. Ele avisou que quando o homem perde a sua capacidade de estar a sós com os seus pensamentos, ele torna-se parte do rebanho, impulsionado não pela vontade, mas pela sugestão. O rebanho move-se como um só, grita como um só, pensa como um só. Sente-se poderoso, mas é poder sem direção, energia sem consciência. É isto que o mundo moderno cultiva, ruído coletivo sem clareza individual. O silêncio, portanto, não é apenas raro, é revolucionário. É uma ameaça a cada mecanismo que depende da sua confusão. Quando você se cala, você torna-se imprevisível. Você para de alimentar o sistema que prospera com a sua atenção. Você começa a ver como as narrativas são construídas, como os desejos são fabricados, como o medo é usado como arma. O silêncio revela a estrutura do controlo, e é por isso que tem de ser destruído. Mesmo na vida pessoal, a sociedade ensina-lhe a preencher a quietude. A música toca enquanto você caminha. Podcasts preenchem os seus passeios de carro. Você rola o ecrã enquanto come. Cada silêncio deve ser coberto, como se a ausência de som pudesse expor a verdade, que a maior parte do que preenche as nossas vidas é ruído sem sentido. Esta guerra contra o silêncio não é travada com armas, mas com distrações. Ela não aprisiona o seu corpo, ela ocupa a sua mente. E a tragédia é que a maioria das pessoas nunca notará que isto está a acontecer. Passarão as suas vidas a falar, a rolar o ecrã, a reagir, nunca percebendo que a voz que perderam é a delas próprias. O maior ato de rebelião hoje não é gritar mais alto que a multidão, é sair dela completamente. É reivindicar o silêncio como um ato de desafio. Porque uma vez que você consegue sentar-se sozinho, imperturbável, sem ser incomodado e desprogramado, você fez algo que o mundo moderno não pode tolerar. Você começou a pensar por si mesmo. O poder nunca pertenceu aos barulhentos. A história recorda as vozes que rugiram, mas foram as mentes silenciosas por trás delas que moldaram o curso da civilização. Os sábios, os disciplinados, os pacientes, estes foram os arquitetos silenciosos do poder. Porque o domínio verdadeiro não é sobre o quanto ruído você faz, mas sobre o quanto controlo você tem sobre si mesmo. E o silêncio é controlo na sua forma mais pura. Dos campos de batalha da China antiga às câmaras políticas da Itália renascentista, o silêncio sempre foi a estratégia oculta dos fortes. Sun Tzu escreveu que o silêncio é um escudo para o sábio. Na arte da guerra, ele descreveu como os generais mais poderosos não revelam nada. Deixam os seus inimigos falar, gabar-se e exporem-se, enquanto eles esperam, calmos, ilegíveis, calculistas. O general barulhento procura validação através das palavras. O silencioso estuda, adapta-se e ataca só quando é essencial. Nicolau Machiavelli compreendeu este poder intimamente. No Príncipe, ele descreveu o silêncio como uma arma política, a arte de ocultar a intenção. O governante que fala demais torna-se previsível, e a previsibilidade é fraqueza. O líder ideal de Maquiavel diz pouco, revela nada, e age apenas quando o timing garante a vitória. Isto não era cobardia, era guerra psicológica. Manter o silêncio quando os outros exigem reação é controlar o ritmo do próprio conflito. Na vida moderna aplica-se a mesma lei. A pessoa que controla o silêncio controla o poder. Em discussões, o ouvinte calmo desarma o agressor. Nos relacionamentos, aquele que consegue ficar em silêncio sob provocação expõe a fragilidade emocional do outro. Nos negócios, o negociador que espera durante o silêncio muitas vezes ganha mais do que aquele que se apressa a preenchê-lo. O silêncio cria pressão, deixa as pessoas desconfortáveis, e nesse desconforto elas revelam-se. O homem barulhento acredita que o seu volume o torna poderoso. Mas o volume é um sinal de insegurança. Ele teme ser ignorado, então tenta dominar através do ruído. O homem silencioso não teme nada. Ele não tem nada a provar, porque a sua força é interna. O Übermensch de Nietzsche, o homem autodomínio, é silencioso não por lhe faltar opinião, mas porque transcendeu a necessidade de ser compreendido. O seu silêncio não é vazio, é domínio. Psicologicamente, o silêncio é uma forma de resistência. Ele rejeita o controle emocional. Quando alguém o provoca e você fica em silêncio,
você nega-lhe poder. Você não joga o jogo dele. Você muda-o. É por isso que manipuladores, narcisistas e tiranos odeiam o silêncio. Eles prosperam com a reação. O seu silêncio os enfraquece, quebra a sua ilusão de controlo. Permanecer em silêncio sob ataque não é fraqueza. É o ato derradeiro de força. A recusa em deixar que outra pessoa decida o seu estado emocional. Até a natureza segue esta lei. O leão não anuncia a sua caçada. Ele move-se silenciosamente até atacar. O oceano parece calmo até libertar a sua tempestade. O poder não reside na exibição constante de força, mas na mestria da contenção. Aqueles que compreendem isto tornam-se intocáveis. Em todas as eras, os verdadeiramente poderosos usaram o silêncio para construir mística. O filósofo que fala raramente é levado mais a sério do que aquele que fala incessantemente. O líder que mantém o silêncio comanda a atenção quando finalmente fala. A mente que observa em vez de reagir ganha uma clareza que os outros não conseguem imaginar. O silêncio, então, não é a ausência de ação. É ação na sua forma mais refinada. É estratégia disfarçada de quietude. Os fortes usam-no para governarem-se a si mesmos. Os sábios usam-no para governar o mundo. Numa era que recompensa a expressão impulsiva, o homem que consegue permanecer em silêncio já venceu, porque ele já não joga pelas regras dos barulhentos. Ele escreve as suas próprias. Houve um tempo em que a solidão era considerada sagrada, uma peregrinação necessária da alma. Todo pensador místico e criador a procurava. Nietzsche chamou-lhe o privilégio mais elevado dos fortes, porque estar sozinho é encontrar a verdade sem distração, sem atuação, sem fuga. Mas no mundo de hoje, a solidão parece uma ameaça. No momento em que o silêncio nos rodeia, o instinto é pegar num ecrã, em música, em alguém, em quem for, para preencher o vazio. Confundimos conexão com conforto e silêncio com solicitude. A vida moderna tornou a solidão quase impossível. Vivemos cercados por multidões invisíveis, mensagens constantes, feeds intermináveis, companheirismo digital. Isso dá a ilusão de pertença, mas esconde um vazio profundo e silencioso. Quanto mais conectados nos tornamos, mais aterrorizados ficamos de estar sozinhos. Porque quando o ruído se desvanece, as máscaras começam a cair. Os papéis que desempenhamos, as personas que construímos, as identidades que representamos, tudo começa a dissolver-se. E por baixo delas muitos não encontram nada. Esse é o medo de que fugimos, a possibilidade de que, sem distração, possa não haver eu para encontrar. Nietzsche viu isto a chegar. Ele avisou que o homem procuraria a distração não do tédio, mas de si mesmo. Que ele temeria o silêncio, porque o silêncio o confronta com a realidade crua da existência, a dor, a culpa, o arrependimento, o sentido da vida. No entanto, é apenas ao suportar esse confronto que o homem começa a transformar-se. É preciso ter ainda caos dentro de si, escreveu Nietzsche, para dar à luz uma estrela dançante. Mas o caos só pode ser enfrentado na solidão. O rebanho não pode fazer este trabalho por você. Psicologicamente, a solidão é onde a integração acontece. É onde a mente consciente encontra o inconsciente, onde a verdade colide com a ilusão. Sem ela, a mente fragmenta-se, sempre ocupada, nunca centrada. É por isso que as pessoas modernas se sentem ao mesmo tempo superestimuladas e vazias. Os seus sentidos estão inundados, mas as suas almas estão famintas. Elas trocaram o silêncio pelo ruído, a reflexão pelo entretenimento, e acabaram sem paz nem propósito. A tragédia é que a solidão, outrora o caminho para a força, é agora confundida com fraqueza. As pessoas dizem, odeio estar sozinho, sem perceber que estão a confessar a sua dependência. Porque solidão não é solicitude. Solicitude é a ausência dos outros. Solidão é a presença de si mesmo. Na solidão, você é forçado a encarar as suas próprias contradições, a sua própria sombra. E se você permanecer o tempo suficiente, começa a ver quem realmente é além do ruído. Mas poucos têm a coragem de suportá-lo. Preferem afogar-se na distração do que caminhar pelo silêncio que os poderia salvar. Porque no momento em que você para de fugir, tudo o que você enterrou acende e exige ser compreendido. No entanto, é precisamente aí que o renascimento começa. A morte da solidão é a morte da alma. Sem ela, o pensamento torna-se superficial. A criatividade desvanece-se e a vida torna-se um eco da multidão. Estar sozinho não é exílio, é evolução.
O homem que aprende a caminhar sozinho é aquele que eventualmente lidera. O silêncio não é um luxo, é uma habilidade perdida, uma que deve ser agora reivindicada como uma arte de sobrevivência esquecida. Numa época em que as vozes mais altas dominam, escolher o silêncio torna-se um ato radical. Não é retirada, é resistência. O homem que aprende a usar o silêncio já não se dobra ao ritmo do caos. Ele começa a ditar o seu próprio. Para reivindicar o silêncio, é preciso primeiro entender o que ele não é. Silêncio não é simplesmente a ausência de som. É o ato deliberado de se desvincular do ruído que não merece a sua atenção. É dizer não às conversas intermináveis que o drenam, às discussões que não levam a lado nenhum, à estimulação constante que entorpece a sua percepção. É sair da atuação e escolher a observação em vez da participação. O silêncio é o espaço onde a intenção substitui o impulso. Nietzsche falava da vontade de poder, não poder sobre os outros, mas mestria sobre si mesmo. O silêncio é onde essa mestria começa. Quando você para de reagir a cada estímulo, a cada provocação, a cada exigência pela sua atenção, você recupera o controle da sua mente. Você começa a agir, não a reagir. Você fala quando as palavras têm significado, não quando o silêncio diria mais. Esta é a disciplina do poder, a arte da contenção num mundo que glorifica o excesso. O primeiro passo para reivindicar o silêncio é a retirada mental. Crie momentos de desconexão completa, sem ruído, sem dados, sem validação. No início parecerá insuportável. A mente irá rebelar-se, ansiando por distração como um viciado. Mas com o tempo, o silêncio começa a revelar as suas camadas ocultas. A tensão desvanece-se, substituída pela clareza. Os pensamentos que antes colidiam começam a alinhar-se. Nessa quietude, você perceberá que o silêncio não o esvazia, ele o centra. O segundo passo é o discurso seletivo. A maioria das pessoas fala para preencher o silêncio. Os sábios falam para dar-lhe significado. Aprenda a fazer uma pausa antes de responder. Deixe as suas palavras carregarem o peso da consideração. Num mundo obcecado por opiniões, a mente quieta torna-se magnética. As pessoas começam a escutar precisamente porque você não compete pela atenção. O seu silêncio torna a sua presença mais audível do que o ruído jamais poderia ser. O terceiro passo é o controle emocional. A capacidade de permanecer em silêncio durante um conflito é uma das formas mais elevadas de força. Ela desmantela a manipulação, nega poder à raiva, à fofoca e à provocação. Quando você permanece em silêncio, você não está a perder. Você está a observar. Você está a permitir que os outros se exponham enquanto preserva a sua energia. O silêncio transforma o caos emocional em clareza psicológica. Ele ensina-lhe a responder com precisão em vez de impulso. O passo final é o silêncio filosófico, o tipo que leva à compreensão da própria vida. Quando você remove o ruído do mundo, você começa a ouvir a sua voz interior, não aquela moldada pela sociedade, mas aquela que existia antes dela. O silêncio abre o caminho para a introspeção, a criatividade e a transcendência. É por isso que os maiores pensadores, de Nietzsche a Jung, se retiraram para a solidão. Eles sabiam que o silêncio não era isolamento, era comunhão com a verdade. Usar o silêncio não significa rejeitar o mundo. Significa dominar a forma como você se relaciona com ele. Você começa a ver que o silêncio não é passivo, é consciência ativa. É saber quando falar, quando esperar e quando se afastar. É baixar o volume dos outros para que você possa finalmente ouvir-se a si mesmo. Reivindicar o silêncio não é apenas sobre paz, é sobre poder. O poder de permanecer centrado, enquanto o mundo gira no caos. O poder de pensar quando os outros entram em pânico. O poder de escutar quando os outros gritam. Numa época em que todos estão desesperados para serem vistos e ouvidos, o silêncio torna-se a sua armadura e a sua arma. Porque uma vez que você domina o silêncio, mais ninguém pode controlar a sua mente novamente. Nietzsche avisou uma vez que a loucura é rara nos indivíduos, mas em grupos, partidos, nações e épocas, ela torna-se a regra. Ele não estava a falar apenas de política ou religião. Ele estava a falar de ruído, a histeria coletiva que afoga a voz da razão. E hoje estamos a viver nessa loucura. Uma civilização viciada no seu próprio ruído, incapaz de parar de falar o tempo suficiente para ouvir-se a morrer.
Estamos a testemunhar o colapso da vida interior. O indivíduo que não consegue estar sozinho, que não consegue sentar-se em silêncio, torna-se dependente de estimulação, de aprovação, da próxima dose de validação digital. Ele é controlado não pela força, mas pela distração. E essa é a forma perfeita de controlo. Quando as pessoas se escravizam voluntariamente apenas para evitar o silêncio. O mundo tornou-se um palco onde todos atuam, mas ninguém reflete. Toda opinião deve ser expressa instantaneamente, toda emoção transmitida, todo pensamento transformado em conteúdo. Mas neste frenesim de expressão, o significado morre. Quanto mais falamos, menos dizemos. Quanto mais nos conectamos, mais nos sentimos sozinhos. O ruído tornou-se tão alto que a verdade já não pode ser ouvida. É por isso que o silêncio não é apenas força, é sobrevivência. Aquele que domina o silêncio aprende a viver fora da loucura coletiva. Ele já não reage a toda indignação, a toda tendência, a toda manipulação. Ele escuta, observa e compreende, enquanto os outros se afogam no ruído. Ele torna-se intocável, porque a sua mente não é governada pelo caos, mas pela clareza. A história repete esta verdade. Os impérios colapsam não por causa do silêncio, mas por causa do ruído. Discussões intermináveis, batalhas de ego e decadência moral. Os sábios retiram-se do ruído não por medo, mas por previsão. Eles veem que toda era de ruído termina em autodestruição. O silêncio, então, não é retirada da vida, é preparação para o que vem depois. O aviso final que Nietzsche nos deixa é simples, mas devastador. O homem que não consegue suportar o silêncio não consegue suportar a verdade, porque a verdade não grita, ela sussurra. Ela aparece apenas na quietude da mente, nos momentos tranquilos em que todas as máscaras caem. Rejeitar o silêncio é rejeitar a própria verdade, e é por isso que a maioria das pessoas nunca acordará. Mas para os poucos que o fazem, para os poucos que ousam abraçar o silêncio, há outro tipo de vida à espera. Uma vida além do ruído. Uma vida onde o pensamento se torna mais nítido, a emoção se torna mais profunda e a existência se torna significativa novamente. Portanto, da próxima vez que o mundo exigir a sua reação, a sua opinião, a sua indignação, escolha o silêncio. Não porque não tenha nada a dizer, mas porque o que você carrega é demasiado poderoso para ser desperdiçado em ruído. No final, quando o mundo colapsar sob o seu próprio volume, apenas aqueles que dominaram o silêncio permanecerão de pé. Eles serão os últimos que ainda conseguem ouvir e ainda pensar, porque silêncio não é vazio. É o som do poder a tornar-se eterno.